Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos dê a honra de assistir esse nosso vídeo informativo. Meus amigos, minhas amigas, o negócio está pegando fogo. Essa história de quebra de sigilo da fonte, aonde o ministro Flávio Dino e o ministro Alexandre de Moraes, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, defende a ação, dizendo que era um grupo criminoso. Mas hoje no STF o negócio escalou. O ministro Fachin sugeriu levar ao plenário, rebatido pelo ministro Alexandre de Moraes, que não concordou e deixou claro que quem tem que decidir é a primeira turma. Nada de plenário. A grande mídia está espalhando por aí que o ministro quer levar ao plenário, mas o ministro Alexandre de Moraes lembrou que, nesse caso, a prevalência é da primeira turma. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá, vamos começar com a fala do Fachin, que sugere levar ao plenário, e logo em seguida o ministro Alexandre de Moraes responde, e firme, viu? E firme. Vamos nessa? Vamos lá. Não esquece de meter o dedo no like não, já hype esse vídeo e passe adiante. Vamos embora. O Tribunal Federal, ao mesmo tempo, como não poderia deixar de ser, reafirma seu compromisso irrenunciável com a Constituição, com o respeito às liberdades fundamentais, sobretudo com a liberdade de imprensa e com o direito fundamental dos jornalistas ao sigilo de fonte. Ao longo dos anos, a jurisprudência da Suprema Corte realçou, como não poderia deixar de ser feito sob a égide da Constituição de 1988, a primazia que esses direitos têm dentro do arcabouço legal. A jurisprudência do tribunal permanecerá íntegra e vinculante a todos os órgãos do Poder Judiciário, e seus ministros não têm se afastado e não se afastarão do compromisso com esses direitos. A apuração de eventuais ilícitos deve dirigir-se, e certamente vai dirigir-se, a conduta que constitua objeto da investigação, jamais a atividade jornalística legítima exercida no cumprimento de sua função constitucional. A presidência tem a convicção de que a força do tribunal reside em sua colegialidade, a melhor expressão de solidariedade a seus membros, seja confirmando decisões monocráticas, seja deliberando sobre o destino e a duração das investigações. E a presidência adotará as providências regimentais cabíveis para que essas deliberações ocorram com a brevidade que a matéria exige. Ao ministro Flávio Dino e seus familiares, o nosso abraço solidário. Pois é, meus amigos, vocês acabaram de ver aí o ministro Fachin sugerindo poderia tomar providências para o plenário decidir. O Alexandre de Moraes não gostou muito não. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Edson Fachin, cumprimento a ministra Carmen, todos os eminentes colegas, cumprimento também o Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonet. Presidente, inicialmente gostaria de parabenizar Vossa Excelência, presidente Edson Fachin, pelas palavras de solidariedade ao ministro Flávio Dino e, mais do que isso, a toda a sua família, a sua esposa, Dani, a seus filhos, cuja segurança, presidente, cuja segurança foi colocada em risco real por uma organização criminosa, uma associação criminosa, conforme apontado tanto pela Polícia Federal quanto pela Procuradoria-Geral da República. É uma prática ostensiva de vários crimes que estão sendo apurados, inclusive o crime de perseguição previsto no artigo 147-A do Código Penal. Tanto a representação da Polícia Federal quanto o parecer da Procuradoria-Geral da República indicaram prova cabal de materialidade e fortes e concretos indícios de autoria criminosa dos investigados. Sejam eles advogados, sejam eles jornalistas, apontando principalmente, e aqui é o mais importante, o liame subjetivo entre os executores das infrações penais, inclusive com repasse de dinheiro entre eles
ou seja, com repasse de dinheiro para a prática da divulgação de informações criminosamente obtidas. Esse Supremo Tribunal Federal, como ressaltou o ministro Flávio Dino, defendeu a liberdade de imprensa em período de chumbo da ditadura. Continua defendendo e sempre defenderá a liberdade de imprensa, o livre exercício do jornalismo e todos os seus direitos e garantias, inclusive o sigilo da fonte. Sigilo de fonte, que é uma garantia constitucional consagrada por essa Suprema Corte, mas que nunca se confundiu e nunca e jamais se confundirá com o escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Sigilo da fonte, que é uma garantia essencial para a defesa da democracia, e não um instrumento oculto para associações criminosas praticarem impunemente diversas infrações penais. A imprensa é séria no Brasil, os jornalistas têm boa-fé e sabem disso. Sabem que uma coisa é o sigilo de fonte, outra coisa é a prática criminosa contra, seja autoridades ou pessoas da sociedade. Não confundamos jornalistas investigativos com jornalistas investigados pelas práticas criminosas. O Supremo Tribunal Federal continuará a garantir todos os direitos constitucionalmente consagrados à imprensa e seus profissionais. Não só porque é dever do Supremo Tribunal Federal, mas porque garantir os direitos da imprensa, a liberdade de imprensa e a liberdade dos seus profissionais, isso é vital à democracia. É um dos grandes pilares da democracia. Da mesma maneira, o Supremo Tribunal Federal continuará a proteger todas as pessoas e suas famílias, inclusive ministros desse tribunal, que venham a ser ameaçados ou coagidos por associações criminosas que, travestidas de jornalismo, pratiquem diversas infrações penais mediante paga, mediante recompensa, mediante pagamento em dinheiro ou comprando ilicitamente informações obtidas criminosamente. Nenhuma garantia constitucional, inclusive o sigilo da fonte, pode ser instrumento de impunidade criminal. E como salientou também, presidente, Vossa Excelência, a colegialidade desse tribunal saberá reafirmar isso em julgamento pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal de eventual recursos dos investigados. Obrigado, presidente. Meus amigos, que é isso, cara? Vocês viram aí. O ministro-presidente sinaliza levar para o plenário, mas o ministro Alexandre de Moraes bateu de frente, ó. O local é a primeira turma. Olha, a gente vai estar acompanhando esse caso. O ministro Alexandre de Moraes deve estar se sentindo pressionado pelo presidente Fachin e reagiu à altura. A grande mídia está espalhando que o Fachin vai levar para o plenário. Será? Vamos esperar para ver. Gostou? Mete o dedo no like, deixa seu comentário aí. O que é que você acha? Deve ir para o plenário? Deve ficar com a primeira turma? Comente. Hype esse vídeo. Vamos passar adiante. E não esquece o like não. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo durante a nossa live. Valeu, gente.